Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre documentação de APIs, tá? Então, a gente vai mais para o back-end hoje, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre alguns problemas que a gente pode encontrar se a gente não fizer essa documentação, quais são as opções que a gente tem para resolver esse problema, tá? E, digamos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para isso, tá? Então, é isso que a gente vai ver nessa live. Então, sejam muito bem-vindos. O pessoal do YouTube já está entrando também, tá? E a gente vai focar mais nessa parte hoje, certo? Então, bora começar, tá? Então, já entrou, a galera já está entrando, então a gente vai começar, tá? E eu queria... Ah, que legal, Matheus. A gente vai começar falando sobre alguns problemas que a gente pode encontrar quando a gente está desenvolvendo APIs, tá? Então, geralmente, a gente, quando desenvolve uma API, a gente vai precisar que ela seja disponibilizada para pelo menos um cliente, né? Então, pelo menos um, tá? Mas ela pode ser uma API que ela pode estar acessível para outros desenvolvedores, outras aplicações estarem utilizando também, certo? Só que, como é que a gente pode saber, né? Então, se eu vou utilizar uma API de terceiros, ou eu vou estar disponibilizando minha própria API, como é que eu posso saber quais são aqueles endpoints que eu posso acessar, tá? Como eu posso saber quais os dados que precisam ser enviados, tá? Então, se for, muito provavelmente, essa API vai ter requisições do tipo POST, do tipo PUT. E aí, como é que eu sei quais são os dados que eu vou precisar enviar nessas requisições, tá? E aí, também tem outros aspectos que estão envolvidos nesses problemas, tá? Então, como é que eu posso saber qual é o formato da resposta que eu vou obter, certo? Que aquele API vai me dar. Como é que eu posso saber os métodos que são utilizados, certo? E também com relação a limitações de uso, se tem alguma limitação, se qualquer pessoa pode usar ou não, como é o acesso a essa API, tá? Enfim, tem todas essas questões envolvidas. E aí, como é que eu poderia, digamos que, resolver alguns desses problemas? Seria eu construir uma documentação efetiva e de qualidade para aquela aplicação que eu estou desenvolvendo, tá? Então, aí pode surgir outro problema, né? Então, como é que eu consigo ter uma documentação de qualidade, tá? Para minha API, certo? E também, como é que eu posso fazer a atualização dessa documentação, certo? E também, basicamente, esses dois outros problemas, tá? E aí, se eu tenho uma documentação de qualidade, eu vou estar ajudando também, não só a mim, desenvolvedor, que vou estar trabalhando naquela aplicação, como também possíveis clientes, né? Então, elementos, outras aplicações, outros desenvolvedores que vão precisar utilizar aquela ferramenta, no caso, aquela aplicação, e também com relação ao time, tá? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não trabalha sozinho, né? Então, tem outros desenvolvedores que estão trabalhando com a gente, ou se por acaso algum desenvolvedor quiser acessar aquela aplicação que você desenvolveu, seja para manter, seja para evoluir, ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, tudo isso pode ser basicamente resolvido ou pelo menos minimizado se a gente tem uma documentação efetiva e de qualidade, tá? Então, basicamente, são todos esses problemas que a gente pode encontrar se a gente não faz ou não tem uma documentação realmente que vá solucionar todas essas questões, tá? Então, como é que a gente poderia resolver esse problema, certo? Uma das opções é a gente fazer na mão, né? Então, eu vou lá e vou colocar em algum documento, então eu vou começar a escrever a documentação nessa API na mão mesmo, então escrevendo e botando, fazendo tudo na mão. A outra opção, né, a segunda, é a gente utilizar ferramentas, né? Então, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para documentar essas APIs, tá? E aí eu vou falar, basicamente, algumas ferramentas que existem também
e aí vocês vão ter basicamente uma visão do que são essas ferramentas e como vocês podem utilizar elas nos projetos de vocês, tá? Então, eu vou focar especificamente em um, certo? Só que vocês podem se perguntar, mas fazer documentação, né, vai dar muito trabalho, né? Então, já tenho todo o trabalho de construir a aplicação, vou ter que fazer toda a documentação, né? Outra coisa que a gente pode dizer, né? Então, não conheço nenhuma ferramenta que faz isso, ou não sei usar essas ferramentas, tá? E aí, são coisas que a gente pode, né, pensar, tá? Só que as vantagens são muito maiores do que esses possíveis problemas que a gente pode pensar como desenvolvedor, certo? Inclusive, se você utilizar alguma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, o trabalho é bem pequeno, tá? Comparado se você fosse fazer na mão, realmente. Se fosse fazer na mão, ia dar um trabalhão, realmente. Mas, como eu falei, né, tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer isso, tá? Então, dessa forma, vai, digamos que, encurtar esse trabalho, né? Então, deixar esse trabalho muito menor e com muito menos tempo, e aí você ainda vai ter todos os benefícios dessa documentação, tá? Então, acho que considerando tudo isso, né, que eu falei para vocês, um jeito errado, digamos assim, de fazer, não necessariamente errado, mas que iria dar muito mais trabalho, seria fazer na mão. Por quê? Porque você poderia, primeiro, perder muito tempo, né? Segundo, você poderia deixar para depois, justamente por falta de tempo, tá? E terceiro, que você pode não manter, que acho que também uma das coisas mais importantes, a mais problemáticas dessa questão é você não manter. Por quê? Porque o sistema ele vai sempre evoluindo, então você vai estar sempre, ele vai estar sempre sofrendo alterações, e aí se você não acompanha a documentação com o que está sendo feito para aquela aplicação, então não adianta de nada aquela documentação, porque ela não vai estar de acordo com o que aquela aplicação realmente vai estar fazendo, certo? Então, muitas vezes, se vocês, não sei se vocês já se depararam com alguma situação dessa, então, até mesmo em projetos pessoais, então a gente começa a desenvolver aqui, né? Então tá, tipo, de boa, desenvolvendo, então, mas aí vamos supor que você, por algum motivo, largou aquele projeto e passou, sei lá, um mês sem pegar naquele código. E aí, quando você volta para ver aquele código, então chega a dar um branco, né? Então, o que aquele método faz mesmo? O que aquela variável faz, tá? Então, o que aquela requisição vai fazer nesse caso da API, tá? Então, isso a gente mesmo que fez. Imagina se alguém que for fazer a gente pegar um código de outra pessoa, tá? Então, sempre indicado a gente tá fazendo, né? Então, sempre mantendo a documentação, porque vai ajudar não somente para a gente, desenvolvedor, como também outras pessoas que forem utilizar aquela aplicação, tá? Então, a gente não faz as aplicações somente para a gente, né? Então, a gente precisa que ela seja possível de ser utilizada por outras pessoas também, tá? Certo? Então, qual seria o jeito certo, digamos, a melhor forma de resolver esse problema? Tá? Então, seria justamente usando as ferramentas, certo? Então, tem algumas ferramentas que existem, tá? Então, eu peguei 3 aqui para a gente falar um pouquinho sobre elas, tá? Uma delas é a Swagger, tá? Que acho que é a mais famosa de todas, certo? E aí eu vou falar mais sobre ela aqui, tá? Tem outra que é a API Blueprint e tem a RAML, não sei exatamente se tem alguma pronúncia específica, tá? Mas são basicamente essas 3 ferramentas que a gente vai ver aqui, tá? Então, as 2 últimas, no caso a API Blueprint e a RAML, eu vou falar só um pouquinho, né? Então, nunca utilizei elas, mas vou só falar um pouquinho sobre elas, quais são as características dela, tá? E vou me detalhar mais na Swagger, porque é a mais utilizada, tá? Então, quem usa essas ferramentas, ou quem já usou essas ferramentas, tá? Então, a Amazon, Netflix, Microsoft, PayPal, inúmeras empresas utilizam essas ferramentas para estarem mantendo, né, suas aplicações, então, tá documentando essas aplicações, tá? Então, são ferramentas essenciais para quando a gente está desenvolvendo APIs,
tá? Então, falando um pouquinho sobre a API Blueprint, tá? Então, ela é baseada em Markdown, né? Então, marcações, certo? E a maior parte dessas ferramentas, elas são open source. Por que dessas ferramentas? Porque é como se fosse digamos assim, essas ferramentas têm uma licença de open source, tá? E aí algumas bibliotecas implementam essas licenças, tá? Então é mais ou menos dessa forma que funciona, tá? Então, como eu disse, né? Então pode ter várias implementações dessas ferramentas, tá? E aí essa API Blueprint, ela é bem rápida, então ela é uma característica específica dessa ferramenta, tá? Aí tem também a RAML, certo? Que é uma linguagem para descrever... Opa. Voltou. Que é uma linguagem para descrever explicitamente APIs REST, tá? Então, ela é específica para API de REST, certo? Então, ela também tem uma legibilidade da API mais amigável para o ser humano mesmo, então você não precisa ter muito conhecimento sobre programação em geral, né? Então é mais fácil de entender, tá? E ela tem algumas ferramentas open source, como por exemplo, né, o console da API ou o HTML RAML2, tá? Então tem algumas ferramentas que você pode utilizar para estar trabalhando com essa linguagem específica que é a RAML, tá? Então tem essas duas opções que eu falei para vocês e tem a mais famosa que é a Swagger, tá? Que é a que eu vou falar com mais detalhes aqui, certo? Então, Swagger, então, ela tem diversas implementações, tá? Então, tem para várias linguagens também, certo? Ela permite que a sua documentação evolua juntamente com a implementação da API, tá? Então, com ela, você consegue que, à medida que a sua aplicação ela evolui, que aquela documentação também vai evoluir junto com ela, tá? Então, isso é um grande benefício, porque já vai eliminar, basicamente, aqueles problemas que eu falei para vocês lá no início, né? Então, se você tem a sua aplicação e não tem atualização da documentação, também não faz sentido, certo? Então, por isso que o Swagger é muito bom justamente por ter essa característica, tá? Além disso, ela tem basicamente 3 formatos que podem ser utilizados, tá? Um deles é automático, certo? Então, você configura a ferramenta na sua aplicação e ele vai gerar a documentação de forma automática, certo? Tem também uma opção que é a manual, tá? Então, ela tem um editor, certo? Então, ela tem uma ferramenta que é um editor, e você pode ir lá construindo a documentação da sua API baseado nesse editor. Então, você escrever na mão mesmo, e aí ela gerar a documentação de acordo com o que você fez lá, tá? E tem CodeGen também, que é outra ferramenta, e ela é baseada em espécie de, não é exatamente uma notação, mas acho que o termo é esse que eles usam lá, tá? Mas é parecido com uma anotação, e aí você coloca onde você quer documentar, né, a parte do código que você quer documentar, e ele vai gerar a documentação para você, certo? Ela também inclui os endpoints da API REST, tá? Então, vai detalhar também payloads, cabeçalhos, parâmetros, quais são os métodos HTTP necessários para acessar aquelas requisições, no caso, aqueles recursos, e informações de código de erro, né? Então, qual é o código de erro que aquela requisição vai trazer? Então, vai ter lá também, lá na documentação, com o Swagger. Então, ele permite todas essas ferramentas, todas essas features para você, quando você estiver utilizando a ferramenta, tá? Então, uma dependência que pode ser utilizada com Java é a Spring Fox, tá? Então, se vocês colocarem no Google Spring Fox, então vocês vão encontrar essa biblioteca que implementa justamente essa ferramenta do Swagger, tá? Então, vocês podem utilizar essa biblioteca para Spring. Então, tem as definições lá na biblioteca para se você está usando Spring Boot, se você não está utilizando Spring Boot, certo? Então, se você está utilizando qualquer que seja a versão, né, de Java, tá? Então, você vai tem lá a documentação de como você pode utilizar ela. Então, quais são as dependências e como você pode configurar a ferramenta na sua aplicação, tá? Então, basicamente, o que eu trouxe para vocês aqui deixa eu botar aqui para o pessoal. Então, aqui no
No Instagram eu não consigo colocar o espelhamento de tela, mas eu só vou mostrar aqui basicamente só o que é necessário para utilizar a biblioteca, certo? Então, deixa eu só colocar aqui rapidinho, porque aí fica melhor de visualizar, tá? Então, qual seria a dependência? Mas se vocês procurarem, basicamente, então é fácil de encontrar, né, lá na documentação qual como é que você pode inserir essa biblioteca no seu projeto, tá? Deixa eu só ver aqui. Então, basicamente, é uma dependência. Então, você vai procurar o grupo ID io.springfox, tá? E tem um artifact ID de SpringFox Boot Start, tá? Então, utilizando somente essa dependência, você vai conseguir utilizar essa biblioteca no seu projeto com Spring, certo? Então, como eu estou mostrando aqui, é se você for utilizar o Spring Boot, tá? Então, se você quiser utilizar outra estrutura do seu projeto, então aí vocês podem dar uma olhadinha melhor na documentação, tá? Então, ele está nessa versão 3.0, tá? E o que é necessário para a gente utilizar essa ferramenta, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar colocar a dependência, certo? E fazer uma pequena configuração, só que essa pequena configuração pode se tornar uma configuração bem grande, tá? Então, se vocês olharem na documentação, tem inúmeras possibilidades que você pode colocar na sua API. Então, você pode botar informações da sua API, você pode fazer configuração de quem tem permissão, enfim, tem muita coisa que dá para fazer lá, tá? Então, basicamente, se vocês acessarem a página do Swagger, deixa eu mostrar para vocês, ele não vai dar, né, nenhum tipo de instrução para estar utilizando em algum projeto específico, tá? Então, se a gente colocar aqui, não está alterando, deixa eu só ajustar aqui, para mostrar para vocês. E aí, por isso que eu trouxe a indicação dessa biblioteca, porque ela implementa o Swagger, tá? Então, ele tem alguns outros projetos, então tem projetos que não são open source também, então por isso que eu trouxe essa indicação para vocês não chegarem lá e ficarem perdidos sem saber como utilizar, tá? Deixa eu só alterar aqui. Isso. Então, se você abrir a página do Swagger, então ele vai aparecer isso aqui, tá? Então, você pode ir em Open Source Tools, e aí você vai ver as ferramentas. Então, tem uma ferramenta de design, que é o quê? A gente ter uma UI, onde ele vai gerar, a gente vai poder visualizar a documentação, certo? Tem o Swagger Editor, que é justamente aquela ideia que eu falei para vocês, de fazer a parte manual, tá? Então, ele tem um editor e você vai botando lá como você quer a sua documentação, certo? E eu vou mostrar para vocês como ficaria a cara dessa documentação. Então, ela fica nesse formato aqui, ó. Então, a gente vai ter o nome da API, vai ter a URL base para ela, certo? E embaixo vai ter exatamente quais são os recursos que podem ser utilizados, tá? Então, tem dizendo qual é o método daquele recurso, como ele pode ser acessado, se tem algum parâmetro que precisa ser passado, tá? Se ela pode ser visualizada, tá? Então, se aquele recurso pode ser visualizado, todos os detalhes daquele recurso, tá? Então, ele vai dizer o que você vai precisar enviar. Ó. Então, nesse exemplo aqui, que é um método POST. Então, você vai botar o ID daquele pet e um dado adicional no formato de string, tá? Então, no formato para string e algum arquivo, tá? Então, colocar um arquivo para fazer o upload, tá? Então, basicamente, para esse método post, nesse recurso aqui, seria isso, tá? Então, aí você tem todas as informações. Então, tem qual a resposta, qual o tipo de resposta que pode ter, se é JSON ou se tem algum outro tipo de arquivo, né, que você vai, ou de resposta que você vai obter nesse recurso, tá? E aqui o código de retorno, né? Então, qual o código de retorno, nesse caso 200, né? Então, Successful Operation e o resultado, um possível resultado para esse recurso, certo? Então, aqui vocês podem ver esse exemplo, então, como é legal você ter essa documentação com Swagger, então você vai ter toda a parte de todos os recursos de cada
entidade, né, no caso de cada elemento que você tem na sua API. Então, aqui a gente tem, nesse exemplo, pet, store, user, tá? Então, você ia ter todos os elementos aqui, tá? Então, fica bem legal de você estar acessando a documentação. Então, ele gera tudo isso para a gente de forma automática, certo? Então, você não precisa, só vai precisar definir o que é que você quer que a documentação, quais são os elementos que você quer que ele gere a documentação, tá? E aí, como a gente poderia fazer essa configuração? Então, aqui eu tenho um exemplo, é o exemplo mais simples para você estar utilizando com o Spring Boot, tá? Então, nesse exemplozinho aqui, eu criei basicamente uma classe, certo? Num pacote config, tá? E a gente precisa botar essas duas anotações, então, configuration e enable swagger 2, tá? Antes disso, a gente tem que ter colocado a dependência, como eu falei antes para vocês. Então, coloca a dependência e coloca essas duas anotações na classe, tá? E no método, você vai precisar dizer que você vai precisar colocar que ele vai receber esse docket, tá? E colocar uma anotação @bin para esse método. E essa é a configuração mais básica que tem. Então, ele vai retornar um objeto desse tipo docket, tá? Então, com essa documentation type do Swagger 2, aqui eu estou dizendo que o que é que ele vai selecionar, ou seja, o que é que ele vai gerar de documento, quais são os elementos que ele vai selecionar para gerar a documentação. Aqui, essa linha, ela quer dizer que eu vou colocar todos os elementos na API, tá? Então, se eu precisasse especificar, por exemplo, um pacote, eu quero que ele faça a documentação somente no pacote de resource, né? No caso, o pacote que vai ter lá a estrutura dos endpoints da minha API, tá? Então, aqui a gente, em vez de colocar N, então você ia colocar exatamente qual é o pacote que esses elementos, eles estão, tá? Então, isso que quer dizer essa linha. E aqui eu estou dizendo que vai ser todos os paths, então, todos os caminhos, e depois ele faz o build para construir essa documentação, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Então, essa é a configuração mais simples. Se vocês olharem na documentação do Swagger, tem milhões de outras configurações que você pode fazer, tá? Mas para começar, vocês podem já começar usando essa configuração básica e depois vocês podem ir, digamos que, verificando se há necessidade de outros elementos e evoluindo com relação a essa documentação, tá? Certo, mas e aí eu fiz toda essa configuração, como é que a gente consegue acessar uma UI, né, uma interface parecida com essa que eu mostrei para vocês aqui, que ele tem de exemplo, tá? Então, quando você executar a aplicação, ele vai estar justamente, se você estiver utilizando localhost, obviamente, né? Então, se você executar na sua máquina, então ele vai estar no localhost, na porta 8080/swagger-ui.html, tá? Então, ao executar a sua aplicação, ele vai estar diretamente nessa URI, tá? Então, aí ele vai mostrar de forma bem semelhante a esse exemplo que eu mostrei para vocês, claro que com as informações da sua API, tá? Então, deixa eu ver aqui. O que eu ia falar mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu só tirar aqui. Certo, pessoal? Então, essa é a configuração básica para a gente estar utilizando o Swagger, tá? Então, deixa eu abrir só aqui a biblioteca para vocês verem como é a documentação, para vocês não chegarem lá e ficarem perdidos sem saber como é que vocês podem dar início a fazer essa documentação com o Swagger, tá? Então, como eu falei para vocês, o nome da dependência é Spring Fox, tá? Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar é que lá na documentação, em alguns locais que eu estava dando uma olhada sobre o material de Spring Fox, então ele dizia que para utilizar o UI tinha que importar um outro pacote, né? No caso, tinha um pacote, uma dependência específica lá no Spring Fox UI, tá? Mas se você faz isso e também colocar a dependência que eu mostrei para vocês, que é essa Spring Fox Boot Starter, então ele vai dar um conflitozinho, e aí quando chega lá na configuração, ele fica acusando um erro lá em tempo de compilação, tá? Então lá a minha ideia, ela já mostra esse errinho. E aí,
basta vocês tirarem essa dependência, não precisa estar utilizando a dependência do Spring Fox UI para estar utilizando essa biblioteca, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para o que eu queria mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, essa biblioteca aqui, deixa eu voltar, essa biblioteca aqui, tá? Então, Spring Fox, então tem a referência, né, dela, onde vocês vão ter acesso à documentação, tá? Então, basicamente, o que é legal vocês estarem acessando é justamente essa parte do Getting Started, tá? E aí vocês vão identificar o que é que vocês vão utilizar. Então, vocês vão usar Spring Boot ou não, vão usar Spring Data REST, então o que é que vocês vão utilizar, tá? Então, identificar qual é a estrutura do projeto de vocês, certo? Então, no caso que eu falei, então, como a gente está utilizando o Spring Boot, basta vocês clicarem aqui no 3.1 e tem uma configuração enorme aqui, tá? Então, para entender melhor, estudar melhor todas essas configurações que são possíveis de fazer, tá? Então, só realmente acessando essa documentação, tá? Então, vocês têm como colocar a chave da API, tá? Então, tem a questão de segurança, se você quer limitar essa questão de segurança, se você vai utilizar essa parte também, tem outras configurações de segurança também que vocês podem fazer, tá? E aí tem explicando tudinho, bem direitinho aqui, certo? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês com relação a essa parte de documentação, tá? Então, é muito legal estar utilizando o Swagger para estar gerando essa documentação para a gente e para outros desenvolvedores, certo? Então, acho que a ferramenta mais utilizada para documentação é a Swagger, tá? Então, como eu falo para vocês, então, se vocês já participaram das lives aqui comigo, então eu sempre deixo alguma coisa para a gente estar praticando, para estar colocando em prática, certo? E aí, o que foi que eu selecionei para a gente, basicamente, nessa live, tá? Então, o que eu queria era que vocês fizessem era o quê? Criar uma API simples ou utilizar em algum projeto que vocês já têm, né? Então, projeto pessoal. Então, adiciona a dependência lá do Swagger dentro do seu projeto, configura, então coloca essa pequena configuração para começar, então essa pequena configuração aqui que eu mostrei para vocês e começa a trabalhar com essa biblioteca e também vocês poderem visualizar essa página de documentação, tá? Então já começa a utilizar a biblioteca e estudar como você pode adequar para o seu projeto todas as features que ela disponibiliza para você, tá? Então, se você quer estar trabalhando, se a sua aplicação trabalha com segurança, se você vai limitar quem tem acesso a essa API, enfim, tem inúmeras configurações que você pode fazer, mas o passo inicial sempre tem que ser dado, né? Então, a gente não pode começar já sabendo de tudo. Então, a gente precisa exatamente ter um ponto de partida, e exatamente esse ponto de partida que a gente precisa ter, tá? Então, pegue um projeto que você já tem, ou eu digo um projeto que você já tem, porque você vai conseguir ver justamente essa documentação dos endpoints, tá? Então, para começar no projeto do zero, não vai aparecer nada, tá? Então, por isso que eu falei, para criar um projeto, utilizar um projeto existente, ou então você iniciar um projeto e depois colocar lá a dependência do Swagger, tá? Então, adiciona, faz essa configuração bem simples que eu mostrei para vocês e visualiza a página de documentação, tá? Aqui, essa daqui que eu mostrei. Então, localhost 2.8080/swagger-ui.html, tá? Então, nessa URL vocês vão conseguir exatamente acessar a documentação que é gerada por essa biblioteca, tá? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Queria mostrar todas as possibilidades que essa ferramenta tem, que é a própria, não somente a ferramenta, né, mas toda a ideia de documentação da API, tá? Então, para que você tenha como utilizar tanto para você como para quem for utilizar a sua API. Então, é super importante, porque mesmo que você não vá, de fato, se você for pegar uma API e não vá, de fato, trabalhar nela, mas, por exemplo, se eu for fazer algum teste, então, se você quiser somente acessar aquele API, então como é que você vai saber qual é o endpoint que você vai acessar,
quais são os parâmetros que você vai precisar colocar, como é que vai ser o retorno daquela API, certo? Então, tudo isso você precisa saber, senão você vai chegar lá perdido, tá? Então, se vocês assistiram a live que eu dei aqui sobre testes, então, quando a gente estava lá utilizando o Postman, então, como é que a gente vai fazer qualquer tipo de teste, acessar qualquer recurso da API, se você não sabe qual é esse recurso, não sabe qual é o endpoint, não sabe qual é o método o método HTTP que vai ser necessário ser utilizado, tá? Então, por isso, percebam a importância de ter a documentação da sua API, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado, tchau.